Olá, meus amigos e minhas amigas. Pai Livros voltando com uma nova proposta de leitura. Uma obra que muita gente gosta. Vou usar essa edição, Confissões de Santo Agostinho, ok? Vão ser várias leituras paralelas, né? Como é meu modus operandi. E vamos dar aqui o seguinte. Eu vou fazer aqui uma introdução que vai ser longa, mas ela está bem dividida, tá? Então, essa primeira parte aqui é uma introdução, não é biográfica. Pode, claro que vão ter elementos biográficos, mas não tem. Se acontecer, é só uma coincidência. Mas o objetivo dessa introdução é contextualizar Agostinho, pensamento de Agostinho, com o pensamento de seu tempo. Entendeu? O que levou Agostinho a escrever Confissões, né? O que estava acontecendo em Roma, principalmente em Roma, no quarto século da nossa era. Então, o objetivo é esse, é alcançar essa compreensão, ok? Então, vamos para a primeira parte. Primeira parte. Como sempre, compartilhar aqui uma artezinha. Muito bem. Então, está aí o nosso Santo Agostinho. Confissões é a obra. Essa primeira parte. Perdão, pessoal. Perdão. Me perdoem. Me perdoe aqui uma coisinha. Agora, não, ainda não. Me perdoe. Só um instantezinho. Não sei o que aconteceu de errado. Ué, tá tudo certo. Não está. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Espero que vá. Vamos ver. Ok. Vamos ver agora. Vamos ver. Isso. Agora sim. Ok. Agora tudo ok. Tá? Então tá aí, ó. Primeira parte, almas refinadas. Vamos ver o que significa esse palavrão aí, almas refinadas. Ok. A obra que eu estou usando como referência é a obra do grande historiador, ainda vivo, Peter Brown. O título é Santo Agostinho, uma biografia. A editora é a Record. Aqui, ó, eu tenho a 11ª edição, de 2020. Não sei se foram lançadas outras edições, né? Mas é uma grande referência, né? Peter Brown é uma grande referência como historiador. Eu creio que muitos já o conhecem. Já está com 91 anos, Mister Brown. Então, nós vamos usá-la como referência, tá? Então, toda vez que aparecer assim, entre aspas, é citação da obra do Peter Brown, ok? Então, vamos começar. Só um instantinho. Sempre tem uma coisinha para fazer, né? Sempre uma coisinha para fazer. Bora lá. Ok. Deixa eu ver se essa cor tá boa. Não está boa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Muita paciência nessa hora. Muita paciência. Vamos ver agora. Agora melhorou, né? Agora sim. Agora vai, minha gente. É o primeiro aqui, que eu tô meio enroladinho. Agostinho,
vai me servir para Cristo, né? Vamos lá. Muito bem. Então, aqui é a citação da obra do Peter Brown sobre Agostinho, né? Então, na época de Agostinho, que viveu de 354 a 430 da nossa era, né? A igreja se havia estabelecido na sociedade romana, tá? Importante saber isso. Então, olha só, os piores inimigos do cristão já não podiam ser situados fora dele. Estavam em seu interior, como seus pecados, importante, ó, seus pecados e suas dúvidas. Isso aqui é muito importante para entender as coisas que incomodavam os homens contemporâneos a Agostinho. E o auge da vida de um homem não era o martírio, mas a conversão que o tirava dos perigos de seu próprio passado. Importantíssimo isso aqui, ó. Passado, memória. Então, a divagação, as tentações, as ideias tristonhas sobre a mortalidade, palavra importante, e a busca da verdade. E a busca da verdade. Estes sempre tinham sido a matéria autobiográfica das almas refinadas. Então, vamos gravar aqui essa expressão, almas refinadas, que se recusavam a aceitar a segurança superficial. Os filósofos pagãos já haviam criado uma tradição de autobiografia religiosa dentro desses moldes. Ela teria prosseguimento com os cristãos do século IV, né, que é o século aqui que nasceu Agostinho, e lá por volta de 397 que ele vai escrever Confissões. Então, Confissões é uma obra tardia, né, do século IV, já no final do século IV. E atingiria seu clímax nas Confissões de Santo Agostinho. Tá? Então, destaquei essa passagem aí na obra de Peter Brown, que é muito importante. Tem muita informação interessante para contextualizar o mundo intelectual de Agostinho. Tá? É importante saber também o seguinte: existiam pessoas que tinham uma boa educação, né, a educação formal da época, eram de famílias mais abastadas, ou como nós dizemos, classe média, né? Mas era de uma situação privilegiada na sociedade, tinham conhecimentos de filosofia, conhecimentos jurídicos, de cultura em geral. Então, existiam homens, né? Na sua maioria, homens, que estavam assim, numa situação, numa situação privilegiada em relação à grande maioria, obviamente. Então, são esses homens da elite, vamos dizer assim, da elite, que começam a se sentir incomodados com algumas questões existenciais, que são geradas por meio de seus estudos, certo? E esses homens se converteram ao cristianismo, tá? Eles se convertem ao cristianismo. Mas olha só aqui um dado importante. O Peter Brown fala que na época de Agostinho, a igreja cristã ela já, ela já estava estabelecida na sociedade romana, ok? Então, os piores inimigos do cristão já não podiam ser situados fora dele. Por quê? Porque a igreja já estava estabelecida. Não havia mais perseguições à igreja. Ora, se não há mais perseguições,
a situação do cristão muda, inclusive os seus incômodos. Olha o que ele fala aqui, quer ver? Aqui, ó. O auge da vida de um homem, o auge da vida de um homem não era o martírio, mas a conversão. Olha só. Antes do estabelecimento da igreja na sociedade romana, a vida cristã estava pautada pelo martírio, porque havia perseguição. Quando a igreja se estabelece na sociedade romana, o martírio vai desaparecer. Não tem mais perseguição. E no seu lugar, aparece agora a conversão, né? A criação de uma ascese religiosa dura, radical, que visa esse processo de conversão pessoal. Ou seja, o que eu quero dizer, o que o Peter Brown quis dizer, né? É que nos dias de Agostinho, a vida cristã era pautada por esse processo de conversão, ok? E não do martírio anterior. Então, Agostinho ele vive, não só ele, como essa elite, vive nesse contexto cristão de conversão. Ou seja, todo o legado que eles trazem do passado, do seu passado pré-cristão, para alguns, e para outros, do seu passado da juventude, ainda que cristã, mas também recebendo um tipo de educação, né, uma educação pagã, como se dizia na época, vai, é, vai ser, vai ser recuperado esse legado filosófico para servir de base a essa nova perspectiva do processo de conversão, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria desses homens, a maioria desses homens da elite, eles têm o conhecimento dessa filosofia, desse legado filosófico. Eu dei aqui uma pausada porque eu vi que o vídeo deu uma travada, tá? Beleza. Então agora, o que pauta a vida cristã é o processo de conversão, tá? Então, esse é o primeiro contexto para se compreender bem em que situação Agostinho escreveu Confissões, ok? Muito bem. Então aqui o Peter Brown ele pontua aqui, ó, divagação, tentações, ideias tristonhas sobre a mortalidade. Por exemplo, antes antes da igreja se tornar ser estabelecida na sociedade romana, a mortalidade era até de repente buscada por muitos, porque o contexto de perseguição dava a ideia para esses cristãos de que o fim estava próximo, né? E que a vida cristã, a sua virtude, é justamente a própria perseguição. O, o, o âmago da vida cristã girava em torno dessa perseguição e dos mártires. Quando isso acaba, a ideia de morte ganha um novo significado. Bem, eu não quero morrer. A igreja está estabelecida. Ou seja, Roma é cristã. Eu não quero mais morrer. Ou seja, o interesse agora é compreender da melhor maneira possível, o mais profundamente, o mais perfeito, a fé. O que eu devo fazer, né? O que eu devo fazer como cristão? Então agora, a ideia de martírio dá lugar a esse processo de conversão e de permanência na Terra, para que você compreenda melhor a fé e que você possa ensinar aos próximos cristãos. Então vocês veem aí
que o contexto, ele força uma mudança de perspectiva, né? Coisa que nós conversamos aí nos vídeos de Nietzsche, né? Quem está acompanhando aí os vídeos, né? Vai lembrar de alguns papos como esse, né? Muito bem. Aliado a isso, o que que acontece, ó? Aliado a isso, ó, essas questões aqui, ó, essas questões sempre tinham sido a matéria autobiográfica das almas refinadas, que é o tema dessa parte, que se recusava a aceitar a segurança superficial. Tá? Ó, os filósofos pagãos já haviam criado uma tradição de autobiografia religiosa, ou seja, Agostinho já tinha um contato com um tipo de autobiografia religiosa. Ele já tinha esse contato. Já existia uma literatura de autobiografia religiosa realizada pelos filósofos, que não eram cristãos. Ou seja, ela teria prosseguimento com os cristãos. Ou seja, os cristãos dessa elite, são todos cristãos, dessa elite bem educada, entendeu? Privilegiada. Então, essa elite intelectual e financeira que se torna cristã, que vai, vamos dizer assim, dar prosseguimento, como diz o que, dar prosseguimento a esse gênero que já existia. E chegando ao seu clímax, como diz aqui o Peter Brown, nas Confissões de Santo Agostinho. Então, por que eu estou dando ênfase a isso aí? Porque as Confissões de Agostinho não surgem no vazio, entendeu? Não é algo que vem da divindade que ilumina Agostinho para escrever isso, não. É um processo que já está ocorrendo. Existe um contexto, já existe na sociedade intelectual, certo? De uma elite intelectual cristã e não cristã, em Roma, que já desenvolve trabalhos semelhantes, que Agostinho vai aprimorar por meio do seu gênio, da sua criatividade. Ok? Vamos então aqui seguir. Mudanças. Ou seja, esse novo contexto vai promover mudanças, obviamente, né? Vamos lá. Mudança de paradigma heróico, né? Eu estava falando. Ó, com o fim das perseguições imperiais e a institucionalização da igreja, olha lá, o ápice da virtude cristã deixa de ser o quê? O martírio. E passa a ser a conversão. Então, a conversão vem, vem nos moldes da conversão filosófica lá de Platão, de sorte, né, que muitos filósofos ali da antiguidade clássica exigiam uma conversão mesmo. Você se tornar filósofo, ou você começar a aderir a uma filosofia na época ali, era tido como um processo de conversão. Por quê? Porque você vivia a partir de opiniões. Você estava sendo enganado. Mas agora você tem o conhecimento, a episteme. Então você sai da doxa para a episteme. Então, é a conversão do indivíduo. Ou seja, vem para cá. O caminho é esse, não é esse, é esse aqui. Então, a ideia de conversão não é cristã, tá? Não é cristã, mas é filosófica. Então, é esse o contexto dos dias de Agostinho, e até adianta aqui, e também de Pelágio. Quem conhece aí a história de Agostinho já ouviu falar de Pelágio, que foi um monge, né, com o qual ele teve uma disputa teológica muito forte, a ponto de fazer com que Pelágio se tornasse o herege e fosse lá caçado pela igreja, né? Mas isso é uma outra história, que com certeza aparecerá aqui em algum momento. Muito bem. Um outro ponto aqui, interiorização do conflito. Né? Então, o campo de batalha torna-se a alma humana. Não tem mais perseguição. É tipo assim, vamos assim, a grosso modo, ninguém mais está perseguindo o seu corpo, certo?
Porque a igreja agora foi estabelecida na sociedade romana. Então não há mais perseguição do seu corpo. Porém, há agora o drama cristão, a crise cristã acontece no interior de cada cristão, na alma humana. Então o inimigo não é mais o perseguidor externo, mas as inclinações da própria memória e da carne. Olha aqui, memória em Agostinho é importantíssimo, tá? Agostinho, ele escreve as Confissões para um dos motivos, vou aqui antecipar, né? Um dos motivos que ele escreve Confissões é tipo um acerto de contas com o passado, entendeu? É um acerto de contas com o passado. Outra coisa aqui, ó, continuidade clássica e filosófica, que eu estava falando. Ou seja, já existe trabalhos filosóficos de autobiografia religiosa, isso já existe. Então, a introspecção agostiniana não surge no vácuo. Ela herda e transforma a tradição dos filósofos pagãos, como os estoicos e os neoplatônicos, que Agostinho frequentou, tá? Que já usavam o exame de consciência. Olha que interessante. Eles já usavam esse exame de consciência e a busca pela verdade, que sempre foi um dos objetivos da filosofia, como matéria literária. Ou seja, o tema já existia, tá? O gênero já estava ali em processo. Agostinho vai fazer com que o gênero que já existia chegue ao seu clímax pela sua genialidade, ok? Inovação das confissões aqui, ó. Então, Santo Agostinho eleva esse gênero ao fundar a autobiografia espiritual moderna, unindo rigor filosófico, psicologia profunda e oração direta a Deus, né? Que as confissões são orações. Quem já leu, conhece um pouco, sabe que são orações. Só que a oração ali, a gente vai ver mais à frente, uma segunda parte, era um gênero, era um, era uma, vamos dizer assim, era um elemento desse gênero, entendeu? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que quiserem acrescentar, pode botar nos comentários, tá? Fique à vontade. Então, seguindo aqui, enfim, para o tema do vídeo aqui, essa primeira parte, almas refinadas. Então, lá, essas almas refinadas eram os servidei, os servos de Deus, ou os espirituales, homens do Espírito. Essa turma aqui, ó, essa turma era uma turma muito radical. Agostinho, inclusive Agostinho. Não era assim o radical na questão de se comprometer em totalidade à compreensão dessa fé, como os estoicos faziam, como os neoplatônicos, entendeu? Então, são homens de uma elite em busca de um sentido na existência, né? Em busca de um sentido existencial, em que o próprio estudo deles, filosófico, fazia com que eles buscassem significado. Então, eles estavam ali se aprofundando nos temas em busca desse significado que os satisfizesse. Ou seja, que fizesse, poxa, encontrei o lugar. O próprio Agostinho andou por muitos lugares até chegar à igreja cristã. Só que em nenhum momento, Agostinho abriu mão de todo esse legado do passado. Ele não abriu mão. Ele vai entender que ele não foi, ele não era perfeito, né? A filosofia não é perfeita, mas ela é um meio que o capacitou a alcançar o entendimento sobre Deus, a se aproximar do Deus verdadeiro, segundo Agostinho, que seria o Deus cristão, obviamente, para ele, né? Então, esses caras eram chamados de servidei,
os servos de Deus, ou os espirituais, homens do espírito, ou seja, uma casta, né, de intelectuais cristãos que costumavam se reunir e ali eles desenvolviam os seus entendimentos sobre a fé, sobre como ser cristão de fato. E com isso, eles iam elaborando, cada um a seu modo, asceses diversas de como ser um, um bom cristão, um excelente cristão. Então, cada um dentro da sua radicalidade. Nesse sentido que eu falo da radicalidade, dessa ascese, dessa moral muito rígida. E, obviamente, que, como sempre acontece em grupos assim, há divisões, né? Vão ter divisões. E a principal divisão que vai acontecer no futuro breve é entre Pelágio e Agostinho. E falaremos em alguma parte dessas aí que eu vou postar nos vídeos, né? Então, o texto de Agostinho narrava a esses homens o percurso de sua conversão pessoal. Então, as confissões, olha só, as confissões de Agostinho, primeiramente, ela tem um objetivo bem, vamos dizer, bem limitado, o alcance limitado. Que imagina você ter um grupo de uma casta intelectual, né? Os servos de Deus são filósofos, teólogos, né? Com grande cultura, que se reúnem e ficam ali trocando cartas, trocam ideias, falam sobre livros que eles leram, sobre interpretações das escrituras, e sempre buscando o aperfeiçoamento moral numa perspectiva cristã, já que esse é o contexto atual e não mais o de martírio. Entendeu? Então, o texto de Agostinho narra isso. O que Agostinho está narrando nas confissões? O seu processo de conversão, desde lá do passado até o presente, até o presente dele. Por que isso? Porque é, era uma forma de você poder expressar o que realmente significava ser cristão. E você colocava a sua própria vida, é o que acontece hoje nas igrejas cristãs, que se chama testemunho. É algo semelhante. Então a pessoa, ela se desnuda na frente ali de uma assembleia eclesiástica, né? E conta algo muito íntimo, o que aconteceu com ela, para que aquilo sirva para toda aquela igreja como uma lição da, do processo de conversão dela mesma, que, consequentemente, é o mesmo processo que os outros estão envolvidos. Então, é essa ideia que domina os dias de Agostinho. Só que a diferença é que, nos dias de Agostinho, quem fazia isso eram os grandes intelectuais. Era um grupo de intelectuais, e não de pessoas simples. Então, por isso que surgiram essas obras de grande vulto, porque eram pessoas com grande conhecimento filosófico, com com a coisa mais atual que a filosofia tinha, vamos dizer assim. Esses caras dominavam tudo e sabiam profundamente as filosofias, principalmente a dos neoplatônicos e, particularmente, a filosofia de Plotino. Quem tiver interesse, busca aí Plotino para saber um pouquinho sobre ele. Muito bem. Assim, reunia um grupo elitizado em que o objetivo era o quê? A busca da perfeição que caracterizou a geração do fim do século IV. Aqui palavras de Peter Brown. Então, o século IV, o século das Confissões de Agostinho, Agostinho nasceu em 354, assim como essa turma toda, contemporânea a Agostinho, tudo ali com a mesma idade, eram jovens, e Agostinho escreve Confissões na meia-idade. Ou seja, ele já tinha uma grande experiência. Já tinha uma grande experiência, né? Mas o objetivo desse grupo era justamente cada um fazer as suas confissões. Mas aqui, confissão
como autobiografia religiosa, porque era um gênero literário que já era praticado pelos filósofos. Era só a aplicação de um gênero literário que estava, vamos dizer, na moda. Estava na moda e os intelectuais assim se expressavam, ok? E o cristianismo, no seu auge, né, no seu auge ali na Idade Média, no princípio ali da Idade Média, não seria diferente com os intelectuais cristãos. É nesse contexto que vai surgir confissões. Aqui, uma grande personalidade da época é Paulino de Nola, tá? Amigo de Agostinho ali, um membro dessa nova perspectiva cristã. Ao entendimento, eu coloquei isso aqui como uma curiosidade, o entendimento para o Paulino sobre as amizades. Ó, as amizades, ou seja, as pessoas que comungam das mesmas ideias, mesmas perspectivas, ó, as amizades cristãs eram formadas no céu. Deus predestinava, né? Palavra caríssima para Agostinho, né? Predestinação. Então, Deus predestinava tais amigos uns para os outros, por seu rompimento comum com o passado. Olha só, rompimento comum com o passado. Rompimento comum. Ideia semelhante. Eles só faziam reconhecer-se num relâmpago. Então, também tinha muito desse misticismo, dessa, dessa presença íntima de Deus. Então, esse grupo fechado, elitizado dos Servidei, ou dos espirituais, eles tinham essa concepção também de um certo grupo que Deus escolheu, predestinação. Sabe, esse grupo seleto de homens de uma situação privilegiada na sociedade, que foram reunidos para um propósito. Que propósito é esse? De aprimorar, de aprimorar a moral cristã, a vida, a praxis cristã, como ser cristão de fato, ok? Assim, propagavam a ideia de uma camaradagem cristã numa cidade de Deus, que é uma obra de Agostinho, Cidade de Deus, né? Então, essa era a utopia do grupo, de que esse grupo especial, né, destacado de almas refinadas, como Peter Brown se refere a eles, esse grupo ele tava separado porque eles ali estudavam, trabalhavam rigorosamente para entender qual é a essência de ser cristão. Se assemelha muito ao que Platão falava sobre os filósofos na sua República, né? Que eram pessoas que já trazia em si essa inclinação aos temas mais essenciais do ser humano e que seriam mais capazes de governar uma cidade. Então, aqui ainda se guarda essa perspectiva platônica, até porque a filosofia de Platão permanece influenciando, ok? Então, como primeira parte, é isso aí, tá bom? Depois eu volto com a segunda parte. Espero que gostem aí. Qualquer dúvida, é só falar. Ou quiser me corrigir se eu falei alguma besteira, fiquem à vontade, hein? Beleza? Então ficamos por aqui e até a próxima parte. Em pé.